Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje é sexta-feira, mas não qualquer sexta-feira. Sexta-feira Santa. O dia que nós lembramos a mais triste e negra sexta-feira de todas, onde nosso Senhor Jesus foi entregue à morte em nosso lugar. Lembrando deste momento, nós vamos fazer o ofício das trevas, o Tenebrim. Momento em que nós, gradualmente, de acordo com as leituras bíblicas, vamos apagando as velas do altar, lembrando a vida de Cristo que vai se esvaindo para o perdão de nossos pecados. Queremos iniciar este momento invocando o nome de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Senhor Jesus, que foste traído, acusado, açoitado, ridicularizado, zombado, negado, condenado, crucificado, morto e sepultado por nós, a Ti agradecemos. Amém. Cantamos o hino Se Aquela Cruz Falasse. Se aquela cruz falasse como Cristo morreu, daria a todos nós maior lição de amor. De sangue foi manchada, os pregos suportou, ergueu sobre o Calvário Jesus Salvador. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, nela sempre achei consolação. A cruz foi escolhida para o mal combater. Jesus foi condenado, mas nenhum crime fez. Que joelhos possa agora recordar o amor que Deus em Cristo por mim demonstrou. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Ela viu morrer o homem Deus, ela sempre achei consolação. Nesta noite, gostaríamos de retroceder no tempo a fim de reviver, ainda que brevemente, as emoções daqueles que de fato as viveram e sentiram. Relembrar em espírito fatos importantes. Assim que o sol surgiu, eles o prenderam na cruz com grandes pregos. Ao meio-dia, trevas cobriram a terra. Às 3 ele entregou o Espírito. José de Arimateia e Nicodemos pediram seu corpo a Pôncio Pilatos. Rapidamente eles o desceram da cruz e cuidadosamente o deitaram para descansar na sepultura, a qual ainda não tinha sido usada. Uma escolta foi colocada, os romanos puseram seu selo na grande pedra. Está consumado. O Filho de Deus está morto.
Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma grande multidão armada com espadas e porretes, que tinham sido mandado pelos chefes dos sacerdotes e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: prendam o homem que eu beijar, pois é ele. Judas foi até perto de Jesus e disse: Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E o beijou. Jesus respondeu: Amigo, o que você vai fazer, faça agora. Então eles chegaram, prenderam Jesus e o amarraram. Judas, tu traíste o Filho do Homem com um beijo? Os eventos trágicos da noite começam, em termos humanos, com Judas Iscariotes. Judas era um dos 12. Em sua mente confusa, o operador de milagres poderia libertar-se. Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, Jesus foi entregue aos que queriam prendê-lo. Jesus agora tornou-se o abandonado. Os homens voltam-se contra ele. Dentre estes, um dos seus discípulos o entregou nas mãos do inimigo. Pode haver maior tragédia na vida do que ser traído por quem se ama? Cantemos o hino aos pés da cruz de Jesus. Da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Como cordeiro, foi levado ao matadouro, e como ovelha, muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Ele foi cortado na terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi ferido. Derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Aí, o grande sacerdote se levantou e perguntou a Jesus: Você não vai se defender das acusações? Mas Jesus ficou calado. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Em nome do Deus vivo, eu exijo que você diga para nós: Você é o Messias, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Quem está dizendo isso é o Senhor. Mas eu afirmo a vocês que de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo nas nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Ele blasfemou. Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. Então, o que resolvem? Eles responderam: Ele é culpado e deve morrer. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus e deram bofetadas nele. E os que batiam nele diziam: Ei, Messias,
Adivinha para nós quem foi que bateu em você? Eis que o povo escolhido o rejeitou. Caifás, o sumo sacerdote, levantou-se e exclamou: Este homem blasfemou contra Deus. Seu povo fez esta acusação contra ele. Você pode sentir o desgosto dessa ação? Ele, como Deus, manteve, abençoou, corrigiu e ajudou seu povo contra inimigos incontáveis. Para a manutenção da sua igreja, ele criou nos corações de seus fiéis a fé no Messias. Agora que o Messias chegara, o seu povo exclama contra ele: Este homem blasfemou contra Deus, e prepara-se para matá-lo. Sacerdotes, vocês que apresentam as ofertas no altar, vistam roupas feitas de pano grosseiro e chorem. Servos do meu Deus, venham ao pátio do templo e chorem a noite inteira. Ouvindo isso, Pilatos perguntou: Esse homem é da Galileia? Quando soube que Jesus era da região governada por Herodes, Pilatos o mandou para ele, pois Herodes também estava em Jerusalém naquela ocasião. Herodes ficou muito contente quando viu Jesus, pois tinha ouvido falar a respeito dele, e fazia muito tempo que queria vê-lo. Ele desejava ver Jesus fazer algum milagre. Então, fez muitas perguntas a Jesus, mas ele não respondeu nada. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei se apresentaram e fizeram acusações muito fortes contra Jesus. Herodes e os seus soldados zombaram de Jesus e os trataram com desprezo. Puseram nele uma capa luxuosa e o mandaram de volta para Pilatos. Herodes nada tinha a ver com ele. Herodes fazia parte do povo escolhido e ocupava a posição de liderança. Mas Herodes zombou dele e o mandou de volta a Pilatos. Sua própria nação o declarou fora da lei. Você já foi abandonado pelos que lhe são queridos? Quando você puder sentir as terríveis angústias de uma pessoa totalmente abandonada, você experimentará um pouco do que ele sentiu naquela noite. Ó Jerusalém, a tua dança se tornou em lamentos. Lança cinza sobre a tua cabeça e cinge-te com pano de saco. Pois o teu Redentor foi cortado da terra dos viventes. Cantemos o hino Será Verdade. Será verdade que Jesus em seu lugar sofreu na cruz. Será verdade que o Senhor morreu por mim, tão pecador. Se é verdade, ó pecador, por ti Jesus o Salvador baixou a terra que sofreu em teu lugar na cruz morreu. Porém a tumba não ficou, mas sobre a morte triunfou. Bendito está nos altos céus teu fiador perante Deus. Confie em Cristo, ó coração, por sua morte
Então Pilatos, querendo soltar Jesus, falou outra vez com a multidão. Mas eles gritavam mais ainda: Crucifica, crucifica! E Pilatos disse pela terceira vez: Mas qual foi o crime dele? Não vejo nesse homem nada que faça com que ele mereça a pena de morte. Vou mandar que ele seja chicoteado e depois o soltarei. Porém, eles continuaram a gritar bem alto, pedindo que Jesus fosse crucificado. E a gritaria deles venceu. Pilatos condenou Jesus à morte, como pediram. Pilatos lavou suas mãos diante dele. Ele reconheceu que Jesus era inocente, mas o entregou para ser crucificado. Agora, apenas havia cruzes estar diante dele. O caminho do sofrimento, a cruz pesada, as mulheres que choram, a multidão que zomba, o vinagre, a coroa de espinhos, os pregos. Agora, ele só tem a cruz. Então os soldados levaram Jesus. No caminho, eles encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, que vinha do campo. Agarraram Simão e obrigaram a carregar a cruz, seguindo atrás de Jesus. Uma grande multidão o seguia. Nela havia algumas mulheres que choravam e se lamentavam por causa dele. Jesus virou para elas e disse: Mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, mas por vocês e pelos seus filhos. Levaram também 2 criminosos para serem mortos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali crucificaram Jesus e junto com ele os 2 criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Secou-se o meu vigor, como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca, assim me deitas no pó da morte. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Isso acontece apenas uma única vez em toda a história. Apenas uma única vez Deus esqueceu-se de um homem. E este homem era Jesus Cristo. Experimente, mas será difícil você imaginar o que isso realmente significa. Ser abandonado por Deus. Ele sempre está com você até o fim do mundo. Este é o motivo do seu clamor tão agonizante na cruz. Deus o tinha abandonado. Este era o abismo mais profundo no qual ele podia ter sido lançado naquele dia em que ele foi o nosso substituto na morte. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lema sabachthani. Essas palavras querem dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Querido irmão, querida irmã em Cristo, quando tudo isso que nós vivemos hoje começou, você não precisou mudar algum plano na sua vida? Talvez alguma visita que estava programada para algum parente, algum passeio, algum plano para o seu trabalho ou alguma programação da igreja? Pode ser que você esteja preocupado por causa de algum plano que ficou pela metade ou está distante de se concretizar.
Confesso que tive que adiar e cancelar diversos planos e projetos e talvez ainda tenha que mudar alguns. Você já percebeu como nós vivemos em um tempo onde está realmente difícil de fazer e concretizar planos? Mas isso não é algo novo. O sábio Salomão já dizia no livro de Provérbios: as pessoas fazem os seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Na verdade, planos e projetos sempre foram incertos e não dependem tanto de nós como nós gostaríamos. Muitas vezes, dependem de outras pessoas, da nossa capacidade, da nossa saúde, de nossas condições financeiras, do clima ou do tempo que nós temos disponível. Ou como dizia o apóstolo Tiago: vocês não sabem como será a vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira, que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isto: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Essa dificuldade de fazer planos, de concretizá-los, não é algo tão ruim assim, pois nem todos os nossos planos são bons e nem trazem bons resultados. Olhemos, por exemplo, o fato que lembramos hoje. O diabo, Judas, os romanos, as autoridades de Jerusalém, entre outros, tinham planos para a morte de Jesus. E para o nosso bem, esses planos não deram certo. Pelo menos, não como eles esperavam. Pois acima dos propósitos deles estava o propósito de Deus, que é para o nosso bem e para a sua glória. Percebam que o Evangelho de João narra os acontecimentos decisivos da morte de Jesus desta maneira. João 19, 28 a 30. Agora, Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que diz as Escrituras Sagradas, disse: estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum. Molharam no vinho uma esponja, puseram a esponja num bastão de sopro e encostaram na boca de Jesus. Quando ele tomou o vinho, disse: tudo está completado. Então baixou a cabeça e morreu. Percebam que o evangelista diz: agora Jesus sabia que tudo estava completado. E no seu último momento, ele diz: tudo está completado. Ou como vemos na tradução mais antiga, está consumado. Mas o que está completado? O que está consumado? Que plano, que projeto é este que foi planejado e executado sem erro e se cumpre de uma forma tão dramática? O próprio Jesus nos diz: eu revelei no mundo a tua natureza gloriosa, terminando assim o trabalho que me deste para fazer. O trabalho da salvação na cruz, na morte do Filho de Deus, está completo. Como a Bíblia diz, Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Hoje temos muitos de nossos planos sendo mudados, cancelados ou adiados. Com a morte de Cristo Jesus, parecia que tudo estava perdido.
o que o inimigo havia ganhado. Mas foi justamente o contrário. E nele Deus se mostra vitorioso. E em Cristo também temos vitória contra a morte, o diabo e o pecado. Por isso, mesmo que nossos planos sejam mudados, sabemos que Deus tem propósitos para nós e para a nossa vida. Mesmo que as coisas fiquem difíceis, sabemos que nós não seremos abandonados. Porque Deus abandonou o seu próprio Filho para que nós não fôssemos abandonados. E podemos ter certeza de que tudo isso que passamos hoje, de uma forma ou de outra, é para o nosso bem e para que o nosso Senhor Jesus seja conhecido. Então, tenhamos tranquilidade e confiança, sabendo que o plano de Deus para a nossa salvação está completo, está consumado. E Deus está realmente no controle de nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Então, clamando em alta voz, inclinou sua cabeça e entregou o seu espírito. Esquecido pelo homem e por Deus, e no seu sacrifício supremo para Deus e pelo homem, ele morreu. E quando os soldados vieram, furaram o seu lado, e dali brotou sangue e água. Conforme afirmam os médicos, isso é sintoma de alguém que morreu de maneira muito angustiosa e dramática. Fui contado com aqueles que desceram ao mais profundo abismo. Sou como alguém sem vigor, porém livre em meio à morte. Tu me deitaste no mais profundo abismo, na escuridão. Sou como alguém sem vigor. Então eles desceram Jesus da cruz. Com gentileza e ternura, José de Arimateia e Nicodemos desceram o corpo de Jesus e carregaram-no a uma sepultura que ainda não havia sido usada. Então, como era chegada a Páscoa, cada um foi para a sua casa comemorar a antiga festa. Abatimento, melancolia e tristeza tomaram conta deles. Aquele a quem eles amavam estava morto. Cantemos o hino Bom Jesus, tu padeceste. Bom Jesus, tu padeceste pelo mundo pecador, tua vida ofereceste, lá na cruz com grande dor, foste ali sacrificado, nos lavando do pecado, ó não seja
havia um homem chamado José, da cidade de Arimateia. Ele era bom e correto e esperava a vinda do reino de Deus. Fazia parte do conselho superior, mas não tinha concordado com o que o conselho havia resolvido e feito. José foi e pediu a Pilatos o corpo de Jesus. Então tirou o corpo da cruz e enrolou num lençol de linho. Depois o colocou num túmulo cavado na rocha, que nunca havia sido usado. Quando o Senhor foi sepultado, rolando uma grande pedra, seu sepulcro foi lacrado. A pedra foi selada e uma escolta foi designada para guardar o túmulo. Os principais sacerdotes e fariseus vieram a Pilatos e lhe pediram que selasse a sepultura e designasse guardas. Eis que uma luz ainda brilha. Nem tudo se foi, e nem tomaram a vida do meu Senhor para sempre. Nem inferno, nem morte, nem sepultura o prenderão. Pois em 3 dias ele reconstruirá o templo que tentaram destruir. A vitória não é deles, é Cristo quem triunfa. Em meio a fatos extraordinários como o terremoto, as trevas sobre a terra, a cortina do templo que se rasga, as sepulturas que se abrem, ele vive. 1000 graças sejam a ti rendidas, ó querido Jesus. Isso foi na sexta-feira, e já estava para começar o sábado. As mulheres que haviam seguido Jesus desde Galiléia foram com José e viram o túmulo e como Jesus tinha sido colocado ali. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e óleos para passar no corpo dele. E no sábado elas descansaram, conforme a lei manda. Tu, porém, ó Senhor, tem compaixão de nós. Graças te damos, Senhor. As mulheres sentadas diante do sepulcro choravam e lamentavam por causa da morte do Senhor. Cristo tornou-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz. Por causa disso, Deus o exaltou sobremaneira e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Inclinemos nossas cabeças e façamos a oração do Senhor. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desejo a você a bênção do nosso Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Assim encerramos esse nosso momento litúrgico de Tenebri. Aguardamos agora o domingo, quando nós lembraremos da ressurreição de nosso Salvador.